Olá, quarto ano, como é que vocês estão? Hoje, quinta-feira, dia 16 de julho, nós iremos iniciar nossa aula com a disciplina de Geografia. E vamos falar sobre a interdependência do campo, e cidade. Interdependência do campo e cidade. Até o momento, nós estudamos os principais aspectos que diferenciam tanto o campo, que diferenciam um campo da cidade, certo? Mas é muito importante que vocês tentem compreender que não se trata de espaços desconectados, tá? Que eles não estão desconectados. Apesar de eles terem diferença, tanto o campo quanto a cidade estão diretamente conectados e apresentam uma forte relação de interdependência. E qual é o capítulo do nosso conteúdo de hoje? A interdependência, campo e cidade. E você sabe qual é o significado dessa palavra interdependência? O significado dela se refere ao quê? A duas pessoas, a dois lugares, a dois objetos estarem ligados entre si, por apresentar relação de dependência, por depender um do outro, certo? Nós vamos ver também que as atividades elas estão organizadas em 3 setores, que é o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, tá? O setor primário, ele abrange, o que é que o setor primário ele vai abranger? Ele vai abranger que a agricultura, ele abrange também a pecuária, a caça, a pesca, bem como a extração de minerais e de madeiras, tá? Ou seja, ele abrange todas as atividades de exploração direta dos recursos naturais, seja de origem animal, vegetal ou mineral. O setor secundário, ele abrange todas as indústrias, tá? E o setor terciário são os serviços em geral. Ele refere-se às outras atividades econômicas, as demais atividades econômicas, né? Que se caracterizam por não produzirem bem materiais, e sim por prestarem serviço. São aquelas que prestam serviço, né? Que nós vimos quando nós estudamos as atividades econômicas, ok? Agora a tia vai fazer a leitura da atividade, do texto e explicar a atividade para vocês. O município e os setores da economia. Enquanto conversava com os colegas, Massaru observou que logo na entrada havia sido montado um anteparo, no qual estavam expostas diversas imagens de Botucatu, como um grande painel, mas dividido em 3 partes. E o que é um anteparo? É uma divisória móvel que pode ser utilizada como suporte para a decoração. As pessoas que participariam da homenagem aos avós, ao entrar no galpão, veriam imagens do município, a maioria delas retratando as atividades econômicas legais. Que legal, mas por que organizar as fotos desse jeito? Vocês estão vendo nessa imagem aí, ó. Sejam bem-vindos. Homenagem a nossos avós e ao nosso município. As crianças se aproximaram de Massaru querendo saber a mesma coisa que ele. Observe com atenção as imagens que eles viram. Aí aqui vocês estão vendo esse quadro, onde tem várias imagens, Na primeira imagem nós estamos vendo aí o gado, nós estamos vendo a agricultura, o plantio. No quadro do meio nós estamos vendo a indústria, no outro nós estamos vendo prestações de serviço, cabeleireiro, nós estamos vendo uma lanchonete, uma padaria, uma loja, também estamos vendo turismo, no caso aí alguns esportes de aventura, certo? Então, por que será? A pergunta de Massaru deixa a tia voltar lá na pergunta dele. Que legal, Mas por que organizaram as fotos desse jeito, da maneira que está aí? Por que será que foi organizada assim? Elas foram organizadas em 3 colunas, representando os diferentes tipos de atividades que tem, de atividades econômicas. A primeira está mostrando a produção de alimentos e extrativismo, a segunda as atividades industriais e a terceira está mostrando o comércio e a prestação de serviço, que nós acabamos de ver. E o turismo também, porque o turismo ele também faz parte das prestações
de serviço, tá? Vamos para a página 17. Na página 17, a professora Elaine, vendo a curiosidade das crianças, lançou um desafio. Houve um critério para distribuir as fotos dessa forma. Vocês conseguem perceber qual critério foi esse? A tia acabou de falar, tá? Se vocês prestarem atenção na explicação, vocês vão conseguir responder, ó, bem legal e com capricho. Número 1. O que você responderia, professora Elaine? Aí, em seguida, tem a continuação do texto. Após muito especular com os colegas, Otávio disse que à esquerda foram retratadas apenas algumas atividades econômicas, a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Na parte central do painel, que é a parte do meio, havia diversos tipos de indústria e à direita estava o comércio e a prestação de serviço. Na sequência, Massaru levantou a mão e falou que à esquerda estava o espaço rural, que é a agricultura, a pecuária e o extrativismo. À direita, o espaço urbano, que é o comércio e serviços. Mas ele não conseguiu perceber porque a indústria estava sozinha. Vamos lá. Por que a indústria está sozinha? E o turismo de aventura não deveria estar com a indústria? Por que as fotos estão distribuídas assim? Então, muitas dúvidas, né? Então, vamos lá. A professora sorriu e disse que as atividades econômicas estão organizadas dessa forma para facilitar o entendimento de sua importância na sociedade. Por essa razão, elas foram distribuídas em 3 grupos. Quais são eles? Que são denominados de setores, os quais concentram atividades que apresentam as mesmas características. A agricultura, a pecuária, o extrativismo foram colocados juntos porque são um grupo de atividades no qual as pessoas retiram um produto diretamente da natureza. É o setor primário, tá? Antes de serem utilizados pelas pessoas, os produtos retirados da natureza podem ser transformados pela indústria, que faz parte do setor secundário, pois é a única atividade que transforma matéria-prima em produto industrializado. Na página 18, a troca, a compra, a venda e a prestação de serviços, ou seja, o comércio e os serviços são voltados diretamente ao consumidor. Assim, essas atividades estão agrupadas no setor terciário. Observe o seguinte esquema, ele está apresentando o esquema aí. Né? Os setores da economia, aí tem o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário vai abranger a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O secundário, a indústria, e o terciário, o comércio e a prestação de serviço. Número 2. Depois de analisar o esquema acima, responda. Letra A. O turismo faz parte de qual setor da economia? B. Na área urbana, desenvolve-se principalmente as atividades do setor primário, secundário ou terciário. C. Na área rural, desenvolve-se principalmente as atividades do setor primário, secundário ou terciário. Número 3. Desenhe os espaços a seguir um exemplo de produto de cada setor da economia que é consumido em sua casa, tá? Nomeie esses produtos, vocês vão desenhar, além de desenhar, vocês vão colocar o nome deles. Um do setor primário, um do setor secundário e outro do setor terciário, ok? Estamos encerrando por aqui, né? Mais uma disciplina, mais uma aula com a disciplina de geografia. E logo em seguida vocês vão ver a aula de matemática.